Daniela, eu queria voltar com relação às denúncias de assédio do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Desde que você assumiu a presidência, o que tem sido feito na prática? Tanto no sentido de auxiliar as investigações nos casos de denúncia de assédio e também no sentido de prevenir novos casos de assédio dentro da instituição. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Eu tomei posse interinamente no dia 1º de julho, que foi uma sexta-feira. O Conselho de Administração, que é o alto comando, né, na governança do banco, já tinha tomado uma decisão de contratar uma empresa independente para investigar o ocorrido. Assim que eu tomei posse interinamente e virei uma noite trabalhando, estruturando um plano de gestão de crise e saída, eu acho que o mais importante nesse processo são evidências sérias, mas envolve pessoas. E uma crise que envolve pessoas, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade em proteger todas as pessoas envolvidas. Não só ela, envolve empregados do banco, envolve pessoas acusadas, envolve as famílias dessas pessoas que têm filhos, que têm outras pessoas que trabalham lá. Então, a gente fez uma governança muito sólida, porque é um banco gigantesco, como falei, assim, a gente está presente no dia a dia dos brasileiros, são 148 milhões de clientes, e você não pode parar, independente do teor e da crise, ainda mais que existe interesse político em estar extrapolando muito esses fatos e tudo tentam ligar com outras pessoas do governo. Então, o que a gente fez, o passo 1, criar uma governança sólida de apuração, que envolve não só a contratação dessa empresa independente que foi formalizada essa semana. 2, a gente uniu todos os órgãos internos numa estrutura única de apuração que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, de forma totalmente blindada e independente, principalmente sigilosa, porque a gente tem que preservar todo mundo que está envolvido nisso. Segundo passo foi, eu criei, e aí tive, assim que assumi, com o ministro da AGU, com o ministro da CGU, então a AGU, a Advocacia Geral da União, a CGU é a Controladoria Geral da União, que está me apoiando nas investigações junto com essa empresa independente, mais o Tribunal de Contas da União. Eu tive com a presidente Ana Reis e com o vice-presidente ministro Bruno Dantas para construir uma comissão de supervisionamento independente, também com um membro do Conselho de Administração, que é o presidente do Comitê de Auditoria. Então, além de ter uma estrutura permanente, 2, a gente tem uma comissão que é formada por outros órgãos para supervisionar os trabalhos. O terceiro passo que eu fiz foi abrir um canal de diálogo e de proteção, apoio e acolhimento diretamente com as mulheres, com as empregadas do banco. Então, a gente criou uma sala permanente com 25 mulheres responsáveis por esse apoio e acolhimento e atender. Porque eu quis entender e depurar o que estava acontecendo, quais eram as dores daquele processo, se realmente tinha pertinência ou não. E aí achei importante que eu estivesse próxima para realmente tentar ter alguma dimensão do que aconteceu, e eu estou tratando isso com muita seriedade, com muito rigor, mas também com muita independência. Então, essa governança está montada, está tudo funcionando, estruturado. Não é um trabalho que você resolva em 30 dias, então não adianta achar que em 30 dias você consegue apurar tudo, investigar, e a gente também está cooperando com os órgãos Ministério Público do Trabalho, e com logo tento desfecho, se houverem penalidades, a gente vai aplicar as penalidades, sejam elas internas, sejam elas externas. Então, eu fiz esse compromisso na minha posse, né, de que eu ia ter rigor e seriedade. Isso está sendo feito, mas a gente tem que se reconstituir e seguir a vida, porque é um banco de história longa. E, de novo, a gente tem que ter muito cuidado para preservar as pessoas nesse processo e não... eu não sou juíza, então não cabe a mim julgar. Cabe a mim ter um processo sólido, independente e transparente de apuração. Mas eu não sou juíza, não sou Deus para entrar e fazer algum pré-julgamento, então estou tendo muito cuidado nesse processo para ser muito isento e principalmente preservar todas as pessoas envolvidas.